Olá, olá, alô você! Hoje vamos fazer uma conversa mais simples, mais informal, não estou de gravata. O assunto de hoje nós vamos falar sobre custos do inventário. Infelizmente, inventário custa caro, né? E tem vários procedimentos complexos que precisam de advogado para serem feitos. Vamos começar? O que é inventário? É a transmissão, é a formalização documental ou judicial da transmissão dos bens pela morte. Pelo princípio da Sazini, a morte, o sujeito morreu, passou os bens para os descendentes. É uma ficção jurídica. O herdeiro pegou os bens na morte do proprietário. Mas isso não está documentado em lugar nenhum. Ninguém sabe quem é o herdeiro, quem é dono. Você tinha uma casa, essa casa está registrada no nome do falecido. Os herdeiros querem vender a casa e não podem. Por quê? Porque a matrícula do imóvel está no nome do falecido, né? Mas ela já passou, os herdeiros já são donos. Os automóveis, dinheiro em banco, o banco não sabe que o fulano faleceu. Tem que documentar isso e garantir isso. E o inventário é essa formalização, essa regularização. Isso é o fato do inventário ser caro, isso é um dos problemas no Brasil. Mas nem sempre é possível prever todos os custos no início, porque depende da análise do caso concreto. Quais são as três grandes variáveis? O estado onde estão os bens, porque vai ter o imposto, o ITCD. Qual o procedimento que vai ser adotado, se vai ser por escritura pública ou por ação judicial, e a relação e a situação dos herdeiros. Vamos ver esses custos de forma mais detalhada. A primeira despesa é com o advogado, que é o advogado que vai formalizar isso. Todo inventário, seja ele em cartório ou judicial, tem que ser por advogado. Vamos ver e qual é o valor que o advogado vai cobrar. Via de regra, o valor mínimo é o da tabela da OAB. Vamos ver aqui. Nós temos aqui a tabela de honorários advocatícios de 2021, né? Vamos procurar inventário aqui, ó. Inventário. Inventário, arrolamento e sobrepartilha judicial. Sem litígio, 8% do valor da causa ou o valor de R$ 4.591,99. Com litígio, 10% ou o valor, o que for maior, 8% do valor total ou esse valor aqui indicado, né? Inventário negativo. O que é inventário negativo? É quando você não tem bens e quer evitar cobranças dos bens que acontecem sobre o falecido, né? Esse inventário aqui que eu acabei de falar para vocês, do 8%, é o judicial. Nós temos também o inventário extrajudicial, né? Que é mais barato, é mais simples, né? Por escritura pública, 6% sobre o valor real do monte-mor ou 6% sobre o valor real do quinhão de cada herdeiro. Vamos voltar aqui. Então, qual é o inventário mais barato possível? É aquele que os herdeiros são maiores, são plenamente capazes e que é feito por escritura pública no tabelião de notas, onde o advogado simplesmente reunia a documentação, preencheu
alguns documentos e vai registrar um tabelião de notas, e se tiver imóveis ou automóveis ou aeronaves ou barcos, no órgão correspondente, né? Carro Detran, avião ANAC e etc. E qual é o inventário mais caro? É o inventário judicial litigioso, que é aquela briga super agressiva, super furiosa dos herdeiros. Por quê? Porque os custos são infinitos. Você vai ter um procedimento lento, complexo, que pode demorar talvez 10 anos, e que precisa de muitas vezes de vários atos dentro do processo. Por exemplo, se o objeto do litígio for o valor do imóvel, vai ter que ter um laudo de avaliação imobiliária, né? Ou um parecer técnico de avaliação mercadológica, que é feita por corretor de imóveis perito, e aí demora 1 ano para passar essa avaliação pericial. Você faz a avaliação pericial, só que para o juiz decidir sobre a questão pericial, né? Aí vai levar 1 ano. E todos os custos. A segunda despesa é o ITCD. O que é ITCD? É o imposto da morte, é o imposto da herança. É o imposto de competência do governo estadual sobre a transmissão causa-mortes ou sobre a doação. Ah, mas por que doação? Para evitar justamente que a doação seja utilizada como forma de burlar o imposto. Muitas vezes as pessoas idosas, para evitar dor de cabeça do inventário, e isso pode ser feito, você tem muitos bens, você só precisa de parte deles para se sustentar, já está 70, 80 anos, e aí você já quer evitar dor de cabeça, evitar burocracia, e aí você faz um planejamento e prepara tudo isso antes da morte. Pode fazer isso? Pode. Mas essa divisão tem que ser por advogado, tem que estar de acordo com as regras da herança. É igual ao inventário, só que é feito antes. Aí você não tem uma burocracia muito demorada nisso. Mas esse imposto de herança, por incrível que pareça, ele é politizado. Por que politizado? Porque a herança é um aspecto fundamental na desigualdade de riqueza, né? Existe uma reclamação na sociedade, e eu não vou entrar nesse mérito aqui porque esse canal não tem assuntos políticos, que os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Mas como é que os ricos conseguem ficar mais ricos? Por gerações. O pai rico passa para o filho rico, que passa para o neto, continua rico, para o bisneto, e assim por diante, por inúmeras gerações. Pela herança, pelo planejamento da herança, de forma que um patrimônio muito grande e bem gerido, ele siga por gerações a fio, né? E existe uma reclamação na sociedade que não se deve ter essas famílias ricas que permanecem ricas por séculos a fio. Como uma forma de evitar isso seria aumentar o imposto no inventário, né? Se o imposto no inventário é baixo, e no Brasil é um dos mais baixos do mundo, né? E nós somos um dos países mais desiguais do mundo, né? Você tem a favela e o apartamento de luxo convivendo quase do lado, né? O filho herda os bens e as famílias se preservam na riqueza. Tem país que o imposto do inventário é quase 50%. Aí, os ricos pagam 50%? Não. Tem uma série de jogadas como holding familiar, trabalhar com seguros, que normalmente não são feitas no Brasil, né? Por quê? Por que isso? Para que justamente os ricos não passem a riqueza dos filhos e gerem
essas dinastias, né? E no Brasil, em São Paulo, quanto é o ITCD? É imposto estadual, cada estado tem o seu. E qual é o critério desse imposto? É o lugar dos bens. Né? Se você tem imóveis em 4 estados, vão ser 4 declarações e 4 ITCDs em valores diferentes, pagos para fazendas diferentes. Em São Paulo é 4%. Né? Existe uma pretensão para mudar isso em São Paulo. Mas isso é realmente uma questão politizada, né? Uma questão política. Né? O Brasil tem uma administração conservadora aí do PSDB, né? Os tucanos, e por enquanto isso não muda, né? Embora aí você tenha deputados aí do Partido dos Trabalhadores dentro da Assembleia Legislativa com vários projetos de lei para para aumentar o ITCD para 8%, como é em outros estados. Né? Aqui nós temos aqui esse projeto de lei, né? Que em 2020 temos aqui o projeto de lei 250/2020, que aumentaria o imposto de transmissão causa-mortes e doação para até 8%, né? E aí isso tornaria o ITCD progressivo. Qual é a crítica que se pode fazer a esse projeto? Porque muitas vezes essa intenção de tributar a riqueza, muitas vezes ela não atinge necessariamente o muito rico, né? Ele atinge muito mais a classe média, né? Voltando, por exemplo, o estado da Paraíba, né? De onde é a minha origem familiar, o ITCD lá no estado da Paraíba, né, é regulamentado pelo decreto estadual 36.212 de 2015. E aí nós temos várias alíquotas de ITCD, né? Com valor de R$60 mil seriam 2%, R$60 mil até 120 mil, 4%, valor de 120 mil reais, 6%, 240 mil, 8%. Né? A apuração será a decomposição em faixas de valores. Né? Mais ou menos no esquema do imposto de renda. Né? 8% seria só o que excede, né? Seria só o que excede aí o valor, né? Isso aqui atinge muito o fato de a alíquota máxima chegar a 8% na classe média em R$240 mil. Obviamente, né, ele atinge principalmente a classe média. Por quê? Porque um apartamento ali no Bessa, Altiplano, nas praias do norte de João Pessoa, facilmente vai R$300 mil. É mais barato que São Paulo e Rio. É mais confortável, etc. Mas 240 mil não quer dizer que você seja rico. Tem gente de uma pessoa com muito mais dinheiro do que isso e que eu conheço pessoalmente, né? Vamos ver agora. O terceiro gasto, né? Que são os custos, sejam elas judiciais ou cartoriais. Se o inventário for em cartório, e eu já expliquei tipos de inventário, né? O inventário extrajudicial, né? O inventário extrajudicial é feito em cartório, né? Tem que ser maiores, capazes e estarem todos de acordo, né? Nesse caso, incidem as tabelas do extrajudicial, né? Para escrituras públicas.
Vamos aqui ver quanto custa as escrituras públicas no extrajudicial de São Paulo. Porque os cartórios, eles são fiscalizados, são administrados pelos respectivos tribunais de justiça estaduais. E por isso, cada estado tem a sua tabela, né? No mesmo estado, todos os cartórios vão cobrar a mesma coisa. Por quê? Porque eles são administrados pelo mesmo Tribunal de Justiça. Vamos ver aqui uma tabela sobre isso. Aqui, ó. Aqui é tabelionado de notas, né? Porque a escritura pública de inventário é no tabelião de notas. Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, tabelionato de notas. O tabelionato de notas tem a natureza de fazer escrituras públicas, né? O inventário é uma escritura pública de inventário assinada por advogado. E aqui, normalmente, inventário tem valor declarado, né? Se é um inventário negativo é outro valor. E aí temos essa tabela aqui progressiva de valores, né? Se o valor, por exemplo, for até 100 mil reais, você tem o emolumento é 2031. Se, por exemplo, o cara for um milionário, né, a partir do 1.872 até 5.059, aí nós temos 5.059 de custas. Mas não é só esse valor. Né? Já falamos que é a soma de todos os valores. Né? É imposto, é cartório, é advogado. Né? Deixa eu só ver aqui se temos o inventário negativo. Procurações, escrituras sem valor declarado, 465 e 64, né? Nós temos aqui, é isso, 465 e 64, né? Voltando, agora, se for inventário judicial, nós temos aí, seriam as custas judiciais, né? Vamos ver aqui agora, vamos de novo agora dividir tela e vamos falar sobre as custas judiciais, né? Vimos aqui, taxas judiciais. Aqui, os tribunais de justiça são estaduais, eu já falei para vocês, e aqui pelo portal de custas, né? Você vai pedir o portal de custas. Porém, para valores baixos, se a pessoa realmente é pobre, incentivamos ainda mais a fazer o inventário para ter a regularização e valorização do patrimônio. Até porque, se você for muito pobre mesmo, você pede para o juiz a justiça gratuita, né? Você não tem essas custas, né? Por isso, se você for pobre, ainda mais não tenha medo do inventário. O inventário vai se... Por quê? Porque muitas vezes você tem uma série de isenções de custos de valores menores, bem menores aí para fazer o seu inventário. Aqui, petições iniciais, inventários, arrolamentos, né? Até 50 mil reais, 10 UFESPs, 300 reais. Até 500 mil, 100 UFESPs, de 500 mil até 2 milhões, temos 300 UFESPs. 300 vezes 3 seriam 9 mil reais de custos, né? E aí você teria somado a isso o que também? As taxas da captação, né? E também finalmente, quando o juiz decidir em definitivo, nós teríamos o formal de partilha, né? Que é o documento que você usa para levar ao cartório.
o cartório, Detran, ANAC, Capitania dos Portos, para bancos para registrar os bens em nome dos herdeiros, né? Expedição de carta de sentença, matação. Aqui é taxa 49,50, né? São as duas taxas, né? As custas para ingressar com o processo e a taxa de carta de sentença quando estiver completado, né? Vamos agora falar do inventário litigioso. Você acabou de falecer, está no caixão, a família já está se matando, né? É a guerra da família. A família já chega e se mata, né? Se inventar, os gastos se multiplicam, né? Porque aí o inventário é amigável, um único advogado representa todo mundo, tabelião, registro, juiz homologa, enfim, ou então você faz extrajudicial. Agora, se o inventário tem muita briga, aí o céu é o limite, né? Taxas infinitas sobre a quantidade complexa de procedimentos. Cada parte vai ter seu advogado, vai ter que citar cada um, intimar cada advogado. Pode demorar meses para avaliação dos bens. Tem que fazer laudo de avaliação, por exemplo, se o litígio é sobre avaliação de bens, tem que fazer laudo, né? Taxa de recursos, taxa de agravo, né? Evite o inventário litigioso se puder, tá? Se prepare para uma dor de cabeça muito cara e muito demorada. O quarto custo com o inventário seriam o quê? As taxas de registro. O inventário foi feito, está lá o formal de partilha, né? Ou a escritura pública já assinada pelo advogado, expedida pelo tabelião de notas. O que tem que fazer agora? É uma taxa diferenciada, levar no cartório de imóveis, ou no Detran, ou na ANAC, ou na Capitania dos Portos, para registrar os bens no nome dos herdeiros, né? É uma taxa separada, né? Ou seja, aqui nós estudamos os 4 custos do inventário, né? Nós temos as taxas judiciais, o advogado, o imposto e as taxas de registro posteriores à partilha. Não é barato, embora não seja para pessoas mais em situação de vulnerabilidade, você tem uma série de isenções que facilitam a sua vida. E isso leva a situações complicadas, né? Quem é mais prejudicado por esses altos custos? A classe média, a classe média baixa, porque eles têm bens para partilhar, mas não tem tanto dinheiro assim e não está numa situação de isenção, né? Nesse sentido, encerrar aqui o meu vídeo solicitando a você que, caso tenha uma situação de inventário, procure o seu advogado de confiança.